Olá, você que está nos acompanhando aí, bem-vindo. Aqui é o Luiz Lima. Vamos fazer um estudo hoje aqui pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Miami, abordando o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dependendo da tradução aí, o capítulo chama-se Pedi e Obtereis. Em linguagem muito simples, né, linguagem bem básica, esse capítulo trata de pedir e receber. Você pede alguma coisa e quer receber alguma coisa. E, via de regra, o que acontece é que a gente acha que não está recebendo aquilo que pediu, acha que não existe, as coisas não estão justas, a gente se revolta, enfim. Né? Achamos que deveria ser um pouco diferente. Então, esse capítulo vem nos esclarecer exatamente essa questão. Então, a gente vai tentar fazer uma abordagem aqui para ver o que a gente consegue concluir. Vamos lá, então, né? Nós aqui. Imagine, por analogia, que você está andando na rua. Isso é algo que acontece com muita frequência, né? A gente vê sempre isso aí na rua. Né? E tem alguém, por exemplo, a gente colocou a imagem de um senhor aí pedindo, um mendigo, pedindo auxílio para comer. Né? Então, você vê ali a pessoa ali e tal, você se aproxima e fala, o que o senhor precisa? Né? Ele fala, olha, eu tenho 2 dias que eu não me alimento, não como nada, eu quero comida, eu quero um sanduíche, eu quero um pão. Né? Bom, aí você, maravilha, eu vou ali na padaria ali na esquina, vou comprar um pão, vou trazer para esse senhor aqui que ele está precisando. E quando a gente está aí na padaria, a gente fala assim, mas peraí, eu posso fazer muito melhor que ir na padaria e comprar um pão para ele. Mas eu posso fazer muito melhor. Porque em vez de eu dar um pão para ele, que ele vai se satisfazer ali por alguns minutos, e depois daqui a 4 horas, 6 horas, 8 horas, ele vai precisar de se alimentar de novo e o que ele vai fazer? Vai ter que caçar outra pessoa na rua que possa fazer o mesmo gesto de caridade material, mas é a caridade, né? que eu estou fazendo aqui agora. Então eu tenho uma ideia brilhante, eu vou fazer muito mais do que isso. Eu não vou dar o sanduíche que ele quer, eu vou dar dinheiro para ele, uma quantidade suficiente de dinheiro, porque felizmente eu tenho esse recurso, que vai, né, conseguir alimentá-lo aí por 10 dias, por exemplo. Aí eu vou lá e falo, olha, está aqui esse dinheiro aqui, né, com esse dinheiro aqui o senhor tem condição de comprar os seus sanduíches, aí, seus pães e tal, por pelo menos 10 dias. Bom, tem 2 formas desse senhor que fez o pedido encarar isso. A primeira forma é, eu não fui atendido no meu pedido, porque eu estou aqui com fome, há 2 dias que eu não como, eu pedi um sanduíche, pedi um pão, esse cara falou que ia comprar o pão, voltou com dinheiro e eu continuo com fome. Se ele me der o dinheiro, eu vou ter que sair daqui, levantar, vou ter que pegar, atravessar a rua, ir lá na padaria e é muita coisa. Eu quero o meu sanduíche, eu quero o meu pão. Essa é uma forma de encarar. A outra forma de encarar é, nossa senhora, esse homem eu não sei nem como agradecer ao senhor. Que coisa maravilhosa, o senhor está me dando aqui condições de eu, né, nos próximos 10 dias, me sustentar aqui, né, de eu ter minha alimentação. Nossa, muito obrigado, não sei nem como agradecer. Eu recebi muito mais do senhor do que o que eu realmente pedi. Então, olha só, uma ideia uma possibilidade é, eu não fui atendido no meu pedido. A outra possibilidade é, nossa, eu pedi um pouquinho e recebi um montão. Bom, isso é um exemplo muito simples, né? A gente vê meio que aí pela rua de vez em quando, mas nós somos exatamente assim. Nós somos exatamente assim. A gente faz os nossos pedidos e temos a percepção que não estamos sendo atendidos. Que não veio do jeito que a gente quer, que as coisas não estão funcionando, né, que eu não mereci, etc, etc. Bom, como é que a gente entende isso, principalmente nós espíritas? É nesse capítulo que Allan Kardec vai nos proporcionar um entendimento de tudo isso aí. Então a gente está falando de 2 coisas, 2 avenidas, uma avenida de ida e uma de volta. A de ida é o pedir e a de volta é o receber. Para a gente destrinchar o que é o pedir e destrinchar o que é o receber, vamos fazer em partes. Então, primeiro pedir, né? Levar um pedido à frente.
Bom, quando a gente faz um pedido, quando a gente está falando de pedir, 4 coisas vêm à mente. Pedir o quê? O que eu posso pedir? Qualquer coisa. Tem limitação? Tem certas coisas que eu posso pedir, outras que não? Segundo, para quem que eu vou pedir? Eu quero fazer o meu pedido. Com quem que eu falo? Né? Terceiro, quando que eu posso pedir? Tem data para pedir? Pode ser toda hora? Posso pedir várias vezes? Pode pedir o mesmo pedido várias vezes? Posso insistir no mesmo pedido várias vezes? Como é que é isso? E o quarto, como é que eu peço? Qual é a forma de fazer esse pedido? Bom, aqui é um começo para a gente, né, tratar desse assunto. Então vamos lá. O que eu posso pedir? Aqui começa a primeira diferença. Porque Allan Kardec deixa bem claro para isso, quando está sendo falado, quando Jesus nos dá o pedir obtereis, ele está falando de pedir coisas que têm a ver com as questões da alma. Pedir para as questões da alma. Não é pedir carro, casa, ganhar na loto. Não é disso que ele está falando. Não que você não possa pedir, claro que pode, mas não é disso que ele está falando. O que a gente está falando aqui são questões da alma. São questões íntimas, emocionais, são aquelas questões que têm que ser resolvidas porque está nos atrapalhando, né, nosso desenvolvimento como espírito, até como pessoa dentro da encarnação. Né? Então, essas coisas que a gente vai pedir, essas coisas que a gente tem que pedir, coisas para a alma, não são coisas materiais, não são itens materiais. Né? Para quem que eu vou pedir? Aí Allan Kardec coloca de uma forma muito especial, porque a gente fala assim, vamos pedir para Deus. Claro, sem dúvida, mas ele dá uma abrangência um pouco maior, ele fala assim, olha, pedir para Deus sim, mas você também pode pedir para o seu mentor, que está um pouquinho acima de você, uma esfera um pouquinho acima, você pode pedir para os seus guias, você pode pedir para Jesus, você pode pedir na faixa crística, né? São vários níveis, então ele coloca de uma forma genérica, em vez de pedir para Deus, pedir para as esferas espirituais, as esferas superiores, é assim que ele coloca. Então, nós podemos pedir para as esferas superiores. Tá? Bom, como que eu faço esse pedido? Aliás, como não, desculpa. Quando que eu posso pedir? Toda hora? Aí que tá. A gente quer insistir, bater na mesma tecla, ficar ali, tá, né, 3 vezes por dia pede a mesma coisa. Allan Kardec nos coloca, através dos espíritos, obviamente, da codificação, ele nos coloca dessa forma assim. Sempre que precisarmos fortalecer as nossas virtudes. Virtudes, coisas da alma. Então, todas as vezes que eu sinto a necessidade, eu vou pedir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu gostaria de ser, por exemplo, mais caridoso. Então, o que eu vou pedir? Oportunidades de ser caridoso, oportunidades em número e quantidade, em quantidade e qualidade que me, né, possibilitem desenvolver essa virtude. É um pedido, né, que eu seja mais paciente, mais tolerante, mais, sei lá o que for, né, mais humilde. São pedidos que a gente vai fazer porque vão fortalecer as nossas virtudes. Bom, como que é feito esse pedido? Como que eu peço? Primeiro, existem algumas condições. Primeira condição, pedir com humildade. Pedir não é demandar. Pedir não é a mesma coisa que exigir. Pedir aqui é pedir com humildade, onde a gente se coloca no nosso lugar, olha para cima, para as esferas superiores e coloca o nosso pedido lá. Pedir com humildade. Sem humildade, eu não estou pedindo, eu estou exigindo. Se eu estou exigindo, eu não vou receber, porque eu não estou pedindo nada. Exigir não é pedir. É outra coisa diferente. Então, esbravejar e falar, olha, mas eu quero isso e tal, pode ter certeza absoluta, 100% de garantia que não vai ser atendido. 100% de garantia. Porque você não está lá na premissa básica, que é pedir com a humildade que a gente precisa ter no coração para poder colocar esse pedido para fora. Como pedir é um protocolo, é parte do protocolo. Eu tenho que estar no estado de humildade. Outra coisa que faz parte do protocolo, pedir como espírito imortal. Ah, como assim? O que quer dizer isso? Olha só, se eu chegar e disser assim, eu quero um carro, zero. Um carro, zero. Eu quero uma Ferrari, zero. Isso daí
é algo que é material, não tem o mínimo sentido, porque eu não vou conseguir levar isso à frente depois que eu morrer, eu não vou levar para o lado de lá e nem vou trazer de volta na próxima encarnação. Então, não é algo, não é uma questão da alma. É um pedido que não é feito para quem é um espírito imortal. O espírito imortal vai pedir coisas que transcendem a vida encarnada, que ele pode aproveitar depois do desencarne. Então, por exemplo, sei lá, inteligência, virtudes, tudo isso são coisas que eu consigo levar para depois do desencarne e nos desencarnes subsequentes, todos eles. Isso sim é parte do protocolo do como que eu vou pedir. Né? Então eu vou pedir, eu vou me posicionar como espírito imortal. Como se eu tivesse que falar algo assim. Eu, como espírito imortal, na qualidade de espírito imortal, quero pedir isso. Então não faz sentido eu chegar e dizer assim, olha, na qualidade de espírito imortal, eu quero o carro do ano. Isso não faz sentido. Tá? Terceira coisa que a gente fala sobre o como pedir. É parte do protocolo. Como que eu peço? Faço um memorando, faço um documento, um e-mail, o que é? Não. Oração. O protocolo para que eu faça pedidos nas esferas superiores, coloca codificador, é a oração. É orando que eu vou conseguir levar à frente o meu pedido, desde que os pré-requisitos dentro do protocolo sejam cumpridos. Humildade, pedidos, questões da alma, etc, tudo que a gente falou aí. Então, uma vez que eu consigo, tá dentro, se me enquadrar nisso daí, como que eu levo o meu pedido à frente? Através da oração. Então, a oração começa a ser um negócio fundamental, porque é ela que vai proporcionar eu pedir para conseguir obter alguma coisa. Primeiro, que se eu não pedir, eu não vou obter. Então, eu vou ter condição de pedir uma vez que eu consiga fazer isso através da oração. Então, eu preciso aprender a fazer essa oração. Por exemplo, uma vida encarnada. Como é que você faz, sei lá, digamos, um certo requerimento? Você tem que preencher um formulário de próprio punho. Tem que aprender a escrever primeiro. É parte do protocolo. Então, eu, para poder fazer a minha requisição, o meu pedido, eu preciso aprender a escrever. Aqui é a mesma coisa. Eu, para aprender a fazer o meu pedido, eu preciso me comportar de tal forma e aprender a fazer oração na forma que isso se enquadra. E aí vem uma coisa muito interessante, que é o sono. Olha só, essa oração ela é mais intensa, é mais significativa, por assim dizer, à medida que eu consigo me desdobrar mais. É claro que é mais fácil para algumas pessoas, mais difícil para outras, mas, do modo geral, no meio do dia a dia e tal, é mais difícil você se desdobrar, para a maioria das pessoas. Quando você vai dormir, no sono, independente se você tem mais facilidade ou não de desdobrar, você vai desdobrar. No sono a gente está desdobrado. Então eu já estou meio caminho andado para colocar esse pedido que eu te trago nas esferas superiores. Então a importância do sono é muito grande. A preparação para eu dormir antes de eu ir para a cama, eu estar num certo estado de espírito, eu estar num certo pensamento orientado para aquela, hoje à noite eu quero sair, eu quero fazer meu pedido e tal, ou reiterar meu pedido que seja. Então a importância da gente se preparar para o sono também tem um peso muito grande. Então eu não quero ir lá olhar filme de terror antes de eu deitar na cama. Eu não quero brigar com ninguém antes de deitar na cama. Aliás, não é para brigar com ninguém nunca. Mas são coisas que eu preciso evitar. A gente precisa conhecer. Daí o fato do capítulo trazer essa informação para nós. Então a importância do sono começa a ter um peso significativo nas oportunidades que nos são dadas de pedir. Bom, tudo isso que a gente falou agora tem a ver com levar esse pedido à frente. Levei o pedido à frente. E agora eu vou esperar receber, ser atendido no meu pedido. E aí aparecem as perguntas de novo, as mesmas perguntas. Eu vou receber o que de volta? Quem que vai trazer o que eu quero? De quem que eu vou receber o que eu quero? Quando que eu vou receber? E como que eu vou receber? Então, basicamente, as mesmas perguntas que a gente fez para levar o pedido, a gente faz para ver como é que esse pedido vai chegar até a gente, o resultado, por exemplo. Então, eu vou receber o quê? Muito importante, muito importante. Olha o que nos diz a codificação.
A recompensa é focada na intenção do pedido. Isso muda muito, porque olha só, o meu pedido pode ser, eu preciso ganhar 50 mil dólares. Realmente eu preciso ganhar 50 mil dólares. É um pedido, claro. Mas eu posso falar assim, olha, eu me sinto preparado, estudei, eu me sinto preparado para entrar na nova fase da minha vida, onde eu quero abrir algumas creches e quero abrir um centro espírita, colocar um monte de livro espírita lá para o pessoal, né, ter oportunidade de estudar como eu tive, por exemplo. Mas eu não tenho recurso financeiro, então gostaria de ser auxiliado. Olha a diferença do pedido. Você está pedindo a mesma coisa, que é dinheiro, mas com intenções completamente diferentes. A recompensa não vem pelo pedido em si, vem pela intenção do pedido. E isso muda tudo, isso aí já muda tudo. A recompensa é focada na intenção do pedido. Para que eu quero aquilo? O que eu vou fazer com aquilo? Porque olha só, se eu vou pedir assim, nossa senhora, eu quero fazer um pedido. O meu pedido é, eu quero que o fulano seja prejudicado. Não precisa nem falar nada. Que recompensa que eu acho que eu vou ter? Você acha que eu vou ser atendido? Não vou ser atendido. Garantidamente não vou ser atendido. Bom, quem que vai receber, quem que vai trazer o que eu preciso receber? Né? Aí a gente coloca de uma forma bem genérica, que a gente normalmente fala, não, Deus vai prover e tal, Deus como providência e tal. Mas Allan Kardec fala uma coisa um pouquinho mais abrangente. Em vez de focar só em Deus e Deus, ele fala a criação. Porque olha só, eu posso ser atendido, por exemplo, porque os meus guias e mentores, então estão numa esfera bem abaixo da, por exemplo, da crística, estão aqui um pouquinho acima de mim. Esses mentores e guias podem chegar e começar a me dar um monte de inspirações e um monte de oportunidades onde eles, né, vão me acompanhar, me levando numa certa trajetória que me faz chegar onde eu estou querendo, que é ser atendido naquele pedido. Ou eu mesmo posso, através dos recursos que existem, falar, puxa, eu não sabia que tinha isso, agora eu sei, agora eu vou conseguir, né, realizar aquilo que eu estava pedindo. Então, eu posso, não necessariamente isso vem do Criador, ou de uma pessoa, ou de um espírito desencarnado, superior, não necessariamente. Isso vem da criação, no modo geral, onde eu mesmo, auxiliado ou não pela espiritualidade superior, posso chegar naquele resultado. Tem uma coisa, que é a misericórdia de Deus. Isso daí sempre vai estar presente. Mas eu tenho condição de fazer isso, de sair e correr atrás daquilo que eu quero. E aqui vem a grande questão, quando que eu vou receber aquilo que eu estou pedindo? Mas eu já estou pedindo há tantos anos e não recebi ainda. Bom, algumas coisas aqui para a gente analisar. Primeiro, mérito e ou merecimento. Bom, olha só, digamos que o meu pedido seja, essa noite eu tenho sido muito bonzinho, essa noite eu estou preparado para dormir, fazer o meu pedido, e o meu pedido dessa noite vai ser, amanhã de manhã eu quero acordar igual a Jesus. Meu pedido é, você acha que vai acontecer? Não. Eu tenho que ter mérito, eu tenho que ter merecimento. Então eu tenho que ter, para começar, o discernimento do que dá para pedir e o que não dá para pedir. Não dá para eu pedir, olha, amanhã de manhã eu quero acordar igualzinho a ele. Não vai. Nenhum de nós aqui, acho que nenhum de nós aqui, está no ponto de fazer esse pedido. Né? E aí, não vai vir resposta. E aí o que vai acontecer? Vai dar revolta, né? Bom, segunda coisa a considerar. O meu pedido, para que ele seja atendido, né, ele tem que estar em concordância com as leis divinas. Né, demos um exemplo agora há pouco. Nossa, o meu pedido é, eu quero que o fulano seja prejudicado. Isso não está em concordância com as leis divinas. Então, 100% garantido, não vai vir, não vou receber esse pedido. Né? E assim vai. A gente tem que estar em concordância com as leis divinas. Daí a gente ter uma parte inteirinha, parte 3 do livro dos Espíritos, as leis morais, para a gente justamente aprender, né, o que é estar em concordância com as leis divinas. Outra coisa a ser considerada, que é a seguinte ideia.
Na melhor das hipóteses, nós estamos na nossa segunda encarnação espírita, porque o espiritismo é muito novo, 150, 160 anos. Então, na melhor das hipóteses aí, nós estamos na nossa segunda encarnação espírita. Todas as outras encarnações, até 1857, elas trazem um outro tipo de histórico, que é o histórico da lei mosaica, né? A lei Moisés começa lá em 1500 a.C., até antes, né? Abraão e tudo mais. Então isso tudo começa muito lá atrás. E todas essas coisas, através de séculos e séculos e séculos encarnando sob essas condições, isso acabou sendo, de certa forma, automatizado no nosso perispírito. Então a gente ainda reage dente por dente, olho por olho, né? Quase que instintivamente, porque está automatizado no perispírito. Para eu não reagir dente por dente, olho por olho, é um trabalho, é uma suadeira tremenda, porque tem que botar um raciocínio muito grande, uma estratégia. Por quê? Porque está automatizado no nosso perispírito. Então, quando a gente volta na literatura bíblica, né, você pegar lá o primeiro livro, a Gênesis Mosaica, ela nos apresenta um Deus imediatista, completamente imediatista, onde ele aponta para a terra e cai um trovão, na mesma hora, imediatamente. Ele manda chover e cai a chuva na mesma hora. Ele manda, sei lá, pega fogo na mesma hora. Ele é um Deus muito imediatista. Nós achamos que o atender ao nosso pedido tem que ser também imediatista dessa maneira. Porque isso é automatizar o nosso perispírito. Então, eu faço o pedido hoje, para amanhã de manhã ele está bonitinho, entregue na bandeja na porta da minha casa. Não vai. Não vai. A gente já viu aí, tem concordância com a lei divina, tem mérito, merecimento, tem um monte de parâmetros, um monte de coisa. Mas essa automatização que a gente carrega conosco, a maioria de nós, do imediatismo da Gênese mosaica, prejudica muito a compreensão do eu não estou sendo atendido. Né? Porque, na verdade, não é que eu não estou sendo atendido, eu não estou sendo atendido no segundo posterior ao meu pedido, não estou sendo atendido em 10 minutos. Não quer dizer que eu não vou ser atendido lá para frente. Né? Até porque todos nós vamos ser perfeitos, então lá para frente eu vou ser atendido sim. Tá? Bom, mas a última ideia aqui em relação ao quando que eu vou receber. Tudo tem seu tempo. Olha só, digamos que você tem o seu filho lá, ele gosta de brincar de carrinho. Aí compra os carrinhos de plástico ali, ele tem uma Ferrarizinha pequenininha que ele brinca ali de plástico. Com 10 anos de idade, ele chega para o pai e fala assim, pai, eu quero uma Ferrari de verdade agora. Está fora da época, não adianta, está fora do tempo, é algo que não se encaixa naquele momento. Né? Então, o que acontece? Algumas das coisas que a gente pede, elas vão chegar. Mas o imediatismo da lei mosaica não nos deixa pacientes o suficiente para esperar esse momento chegar. E a gente não perde a noção de que tudo tem seu tempo. Se eu for concedido o meu pedido agora, pode ser pior, pode ser um desastre, pode ser prejudicial. Então, eu não vou ter o meu pedido atendido, entre aspas, aí, segundo os meus padrões. Né? Como que eu vou receber esse pedido? Bom, tem uma coisa muito delicada que a gente tem que prestar atenção, que é o livre-arbítrio. Vamos voltar lá no início, quando a gente falou do mendinho que estava esperando o pão e tal, não sei o que lá. Aí você foi lá, em vez de dar o pão, você deu dinheiro suficiente para 10 dias de alimentação. Ele olha para você e fala, obrigado, mas eu também não quero. Não vai dar o pão, não quero. Né? A gente não faz isso lá para cima? Ah, não é assim, também não quero. Quer dizer, eu fui atendido? Claro que fui. Talvez de forma melhor e mais benéfica do que eu imaginava. Mas o meu livre-arbítrio, porque eu tenho a oportunidade de dizer não, que eu tenho livre-arbítrio, não quero. Agora também não quero. Não é do jeito que eu quero? Não. Eu sofro, mas não aceito. Né? E a gente faz isso. Né? As oportunidades aparecem, a gente vai desperdiçando, jogando fora. Por quê? Porque falta compreensão. Outra coisa, a gente vai cair depois no salvacionismo, que é, eu peço e o universo que se vire para fazer acontecer. Eu vou ficar aqui, parar de braço cruzado, não vou fazer nada. Esse conceito clássico de salvacionismo não se encaixa dentro do espiritismo. Porque os espíritos vêm nos explicar exatamente isso. Trabalho,
colocar a mão na massa, responsabilidade. Eu quero uma coisa, eu preciso correr atrás dela, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, voltando lá na história. Primeiro, o mendigo recebeu o dinheiro. Ah, mas tem que ir atravessar a rua, tem que ir na padaria, tem que comprar. Isso eu não quero, também não quero. Entende? Então, essa ideia do salvacionismo, ela é muito mosaica ainda. E, novamente, está automatizado no nosso perispírito. Então, a gente, pedi agora, pronto. Coloquei meu pedido para fora. Agora vou dispensar até eu ser atendido. Né? Vai dar muita frustração. Então, essas são ideias em torno de pedir e obter, ou pedir e receber. Bom, então a gente começa a ver que existem níveis de percepção e entendimento. Alguns espíritos entendem que estão sendo entendidos, outros não. Ou formas de entender. E aí a gente recorre lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, que vai nos explicar isso daí. Né? O que é essa escala espírita? Quando Allan Kardec está desenvolvendo o Livro dos Espíritos, ele literalmente ele argumenta não, ele entra numa discussão positiva, né? Com os espíritos. Ele diz o seguinte: olha, para explicar o que eu preciso explicar, eu acho que é mais fácil criar categorias de espíritos em relação ao seu desenvolvimento moral. Então, aqueles que estão começando ainda lá, são os impuros e tal, até os espíritos como Jesus. Posso fazer isso? Os espíritos viram para ele e falam assim: olha, você pode colocar quantas categorias você quiser, você pode colocar o nome que você quiser, contanto que os ensinamentos sejam preservados. E aí então ele cria uma escala com 10 categorias, que são essas que você vê aí, onde os que estão mais para a esquerda são menos avançados e para a direita mais avançados. Então os menos avançados são os impuros, depois vem os levianos, etc. Né? E você vai chegando lá para o lado direito até os superiores e os puros. E aí ele fala assim: vamos agrupar isso para ficar uma explicação mais plausível. Então ele agrupa, por isso que você vê as cores vermelho e verde aí. Essas primeiras 5 categorias ele chama de espíritos imperfeitos ou de terceira ordem. Os verdes ele chama de espíritos bons ou de segunda ordem. E os espíritos puros, que são os azuis, que só tem primeira ordem, né? Esses nem encarnam mais, não precisam mais reencarnar, a não ser por missão, como Jesus. Qual que é a diferença entre os verdes e os vermelhos? Bom, os vermelhos, basicamente, neles existe predominância do mal sobre o bem. Ali mora o orgulho, egoísmo, arrogância, tudo isso. Nos verdes, a predominância não é mais do mal sobre o bem, é do bem sobre o mal. Então muda completamente a perspectiva. Né? Então, quanto mais para o lado esquerdo aí da sua imagem, mais perto dos impuros, mais difícil de se compreender tudo isso que a gente falou até agora. Quando a gente vai chegando para o lado verde, isso é uma coisa que, essa compreensão do pedir e obtereis, é algo que já é compreendido com facilidade. Bom, então, a gente pode trazer a seguinte ideia: a percepção de eu ser atendido não é igual para todos nós. Depende de onde você está na escala espírita. Nos espíritos vermelhos, a maneira de pensar é assim: eu peço muita coisa e não recebo nada. Né? Então o meu pedir é maior que o meu receber, e isso gera revolta. Aí está ali a carinha ali soltando fumaça pelas orelhas e tal. Gera revolta. A gente fica revoltado porque a nossa percepção é de que eu não estou sendo atendido. Eu peço as coisas, nunca vem resposta. Peço as coisas, não sou atendido em nada. Né? Está faltando compreensão. Do lado de cá, do lado direito, é o contrário. Nos espíritos, eles acham que recebem tanta coisa, né? E eles perdem pouco. Então eles falam: nossa, mas quanta graça que eu recebo. Do lado direito, do lado dos verdes, está cheio de gratidão. Do lado esquerdo, nos vermelhos, está cheio de ingratidão, de exigência, de arrogância. Então essa é uma diferença básica. Isso é a percepção que nós temos. Não quer dizer que eu não estou sendo atendido. É como o sujeito lá do sanduíche. Ele foi atendido porque o cara deu dinheiro para ele comprar 10 dias de comida. Ele acha que não foi atendido e ainda ficou refutado. Né? Então, se você usar analogia aqui em relação a nós, é mais ou menos a mesma coisa. A gente está sempre revoltado, achando que não foi atendido. Por quê?
porque nós somos espíritos vermelhos. Espíritos vermelhos têm que viver em planetas condizentes com a sua estatura moral. Um desses planetas é aqui, a Terra. Então a gente está aqui, que a gente está ali no vermelho. Vamos sair dele um dia, com certeza, mas por enquanto não é a hora ainda. Né? Aí vem uma coisa muito interessante. Ali Allan Kardec vai desenvolver sobre a prece nesse capítulo mesmo, mas a gente vai pegar esse desenvolvimento da prece numa obra complementar muitos anos depois, que é o Mecanismos da Mediunidade. Até interessante que é um livro sobre mediunidade, mas ele tem um capítulo inteiro sobre prece. É um capítulo pequeno, mas 6 páginas talvez. E ele vai falar sobre a prece, de um outro ângulo muito mais interessante que se enquadra em tudo que a gente está falando até agora. Então a gente pegou algumas passagens desse capítulo. Uma das passagens é isso aqui. A oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, ou seja, não depende da inteligência, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos em regime de comunhão com as esferas superiores. Ou seja, a oração é o protocolo para eu colocar o meu pedido lá em cima com as esferas superiores. Mas eu comecei a frase na metade. A frase não começa aqui. A frase começa aqui. Ó. Somente a conduta reta sustenta o pensamento reto. E de posse do pensamento reto, a oração, qualquer que seja o seu grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução. Então, olha só, sem a conduta reta, sem o pensamento reto, né, e tentando pedir, vai ficar difícil. São pré-requisitos. A humildade, por exemplo. Humildade é uma delas, a gente viu isso lá atrás. Então, existem condições para que sejamos atendidos. A gente quer ignorar essas condições, mas não dá. Nós não mandamos, nós não somos nós que escrevemos a lei divina. Nós temos que seguir lá. Outra colocação de André Luiz aqui. No reconhecimento ou na petição, petição quer dizer pedir, né? No reconhecimento ou na petição, eis a prece exteriorizando a consciência que a formula. Então a prece pega isso e leva lá para fora. Sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura. Então, vamos com calma. Olha só o que ele está falando. Se eu estou pedindo alguma coisa, é porque eu não estou perfeito. O meu magnetismo tem algum distúrbio, alguma coisa não está certa. Isso é recebido lá em cima. Né? Eles chamam de magnetismo torturado da criatura. E o céu recebe isso, ou seja, as esferas superiores recebem isso e vão atuar em cima disso. Essa atuação das esferas superiores sobre o nosso magnetismo torturado é que vai amenizar, de certa forma, o nosso sofrimento. E aí, olha só amenizar o nosso sofrimento já é uma resposta boa, já é um recebimento, por assim dizer, já é um receber. Né? E não necessariamente a gente se dá conta disso e às vezes a gente sai aí na revolta e tudo mais. Né? Mas olha só a colocação de André Luiz como é interessante. Ele continua, mais uma aqui. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual, olha que bonito isso, gente, pela qual divino entendimento, ou seja, a compreensão das leis de Deus, divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Olha só. Então, orar é como a gente... é o protocolo que nos permite compreender o que está sendo feito pela divindade, porque é ali que eu entro em contato com as esferas superiores. Né? Ali que eu estou tendo a possibilidade de entender o que está acontecendo, de sentir o que está acontecendo. E André Luiz fecha, né, a gente vai fechar aqui de uma forma muito interessante. Olha o que ele fala. Não resumir-se a simplesmente pedir algo ao suprimento divino, mas, acima de tudo, pedir compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para o seu próprio aperfeiçoamento. Então, olha só, olha o que ele está dizendo. Eu tenho um pedido a fazer. Tá bom, eu vou lá e faço o meu pedido. Mas quando eu faço o meu pedido, junto com esse meu pedido do que eu quero, eu vou pedir também a compreensão, a explicação de por que eu estou sendo ou não atendido. Eu também preciso, eu quero saber também. Porque aí você cai na história do peixe, que a gente conta aí todo dia. Né? Você vai lá e dá o peixe para o sujeito comer, ele comeu e está satisfeito. Na próxima refeição ele tem que pedir outro peixe, ele não sabe pescar. Quando você ensina a pescar,
Aí ele teve a compreensão de como o método funciona. Ah, se eu botar um anzol lá, for no rio e tal, ah, tá, daqui para frente eu me viro sozinho. É essa compreensão que permite com que ele, né, a partir dali, não fique no sofrimento, na angústia. Quem que vai me dar comida hoje? Não, ele vai lá, cata o peixe e cai. É isso que ele está dizendo aqui, em palavras muito mais elaboradas, obviamente, mas é exatamente isso. Então, toda vez que nós pedirmos alguma coisa, a gente quer também, né, ser intuído ou receber, junto com aquilo que a gente está pedindo, a explicação, a compreensão de por que aquilo vai funcionar. Voltando lá no iníciozinho, é como se quando o mendigo pediu o sanduíche e você deu o dinheiro, quando ele tentar se revoltar, é como se você tentasse falar para ele, deixa eu te explicar por que eu estou dando dinheiro. Eu estou te dando dinheiro porque hoje você não está querendo ir lá na padaria comprar, eu sei, eu estou entendendo. Mas olha só, você pode ir na padaria hoje, amanhã, nos próximos 10 dias você não vai mais passar fome. Essa é a explicação. Claro que ele tem um livre-arbítrio de não aceitar a explicação. Muitas vezes a gente faz isso. Mas olha só como a explicação faz diferença. Compreender o porquê que está sendo daquele jeito. E é isso que André Luiz fala aqui. Se a gente se mantém em prece sempre, alguma hora vem, né, o nosso pedido e vem a compreensão daquilo que a gente precisa saber. Esse capítulo é muito interessante. Eu li o capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O livro tem 28 capítulos e a nobreza intelectual de Allan Kardec é uma coisa impressionante, a lógica desse homem, né? A lucidez e a racionalidade desse homem é uma coisa impressionante. Então ele monta a obra inteira, né, em torno dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos morais, mas ele começa lá no capítulo 1, né, não vem destruir a lei e tal, vai seguindo uma sequência, no capítulo 27 ele cai nisso. Como que eu vou pedir e obter? Através da oração. E o capítulo 28 é só sobre a oração, sobre prece, onde ele vai fazer várias colocações sobre prece, colocar algumas preces, fazer várias justificativas, né, continuando destrinchando mais ainda um pouquinho à frente a explicação sobre oração, prece e a importância de nós estarmos sempre ligados nisso. Novamente, pedir a gente pode pedir a todo momento, mas a gente tem que ter ciência e consciência do que está pedindo, se aquilo não vai contra as leis de Deus, né, se aquilo tem merecimento, né, e a gente tem que ficar, digamos assim, de mente e coração aberto para recebermos o que vem do alto. Se eu me fechar na seguinte hipótese, eu estou pedindo isso e vai vir desse jeito exatamente. Se eu achar que só aquele jeito valida o recebimento, vai ficar muito difícil. Porque isso daí é para quem é onisciente, onipotente, onipresente, e nenhum de nós é. Nem você, nem eu. Gente, obrigado por vocês terem participado conosco desse estudo. Pedi obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade.